Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Já fiz aqui alguns vídeos no meu canal falando sobre as previsões numerológicas e também previsões astrológicas para 2025, lembrando 2025, um ano regido pelo número 9 e regido por Júpiter a partir de 20 de março de 2025. Então nós estamos aqui ainda nesses 40, 50 dias ainda do início de 2025, nas energias do ano de Saturno, e vamos entrar 20 de março no ano de Júpiter, mas desde o início de 2025, a gente já começa e já pode vibrar na energia justamente do ano de Júpiter. Como falei, já fiz aqui alguns vídeos no meu canal falando sobre o simbolismo do ano de Júpiter, mas talvez o essencial seja a ideia da espiritualidade. Se nós entrarmos 2025 sem espiritualidade, sem conexão interna, sem acesso a um mistério interior, nós vamos literalmente apanhar para situações e nós vamos apanhar para as energias que vão se apresentar no mundo. Júpiter, numa conotação negativa, Júpiter se expressa como lutas de poder. Então, todas as pessoas e grupos que vibram afastados da espiritualidade, afastados de uma busca de união, de conexão consigo e com os demais, vão manifestar esse lado negativo de Júpiter, que são as lutas de poder. E lembrando que quando falamos de espiritualidade, estamos falando do real poder do ser humano, que é o poder sobre a própria mente, o poder sobre o próprio corpo, um poder sobre as próprias emoções, um poder sobre o próprio inconsciente, um poder sobre as próprias reações emocionais. Então é disso que nós estamos tratando justamente quando falamos de espiritualidade. E quando a gente busca as tradições antigas, obras antigas que falam sobre os temas do esoterismo, do ocultismo e dessa ideia da espiritualidade, uma coisa que é essencial para entrar em 2025 é a ideia da pureza. Mas aí vem a pergunta, a pureza física, na alimentação, na higiene? Sim, com certeza é válido. Mas a pureza principal que nós temos que entrar em 2025, sem dúvida nenhuma, é uma pureza principalmente a nível de emoções e a nível mental. Porque nós temos uma grande tendência, quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo, numa conotação desagradável, e justamente como reflexos desse afastamento da espiritualidade, a gente pode, de uma certa forma, se contaminar com isso que está acontecendo, a gente pode repetir padrões e modos de pensamento, modos de reação, maneiras de se comunicar. Então, quem busca a espiritualidade de fato, mais cedo ou mais tarde, vai ter que buscar esse afastamento, e não é uma fuga, e não é uma sensação de se sentir separado, não, mas é um natural, um sadio afastamento para buscar a sua própria maneira de pensar, para buscar a sua própria conexão. E dessa maneira, quanto mais conexão nós fazemos conosco mesmos, mais a gente vai conseguir se conectar também com tudo que está ao nosso redor, porém já num outro patamar, numa outra vibração. Então esse é um primeiro ponto. Espiritualidade, essencial para 2025, envolve muito essa pureza, principalmente com o que nós estamos alimentando a nossa mente, quais são as imagens que nós estamos observando, quais são as notícias, quais são as leituras, quais são as conversas, quais são as convivências que mantemos. Isso é essencial para entrar 2025 com uma alta espiritualidade. E óbvio, como todos os grandes mestres, homens e mulheres do passado, têm dito, espiritualidade se conecta muito com a ideia do amor. Só que quando nós falamos de amor, a primeira coisa que nós pensamos, sim, um amor em relação a todos os seres, com certeza. Mas nós temos que gerar uma união, um amor próprio interno, aceitando todas as luzes e sombras e entendendo que isso deve funcionar como algo integrado. No momento que nós vamos buscando esse amor próprio, essa aceitação total, e a partir disso, desse amor e dessa aceitação, obviamente que a gente vai buscando a evolução, o autoconhecimento, patamares de consciência mais elevados que se conectam com a espiritualidade. Dessa maneira, então, a gente também vai conseguindo amar, aceitar e se conectar também com todos os seres. E, obviamente, quando eu falo todos os seres, são todos os seres, de todos os níveis vibratórios, seja a nível físico, sejam a níveis mais sutis. Mas quando falo de nível físico, óbvio, minerais, vegetais, seres humanos, animais, porque todos nós
vibraríamos numa mesma consciência universal, estaríamos numa grande unidade. Porém, a nossa etapa humana, ainda nós temos nessa etapa humana muito a visão mental das coisas e dessa maneira a gente divide e separa as coisas. Vibrar na espiritualidade é entender que todos os seres vibram dentro de uma mesma energia, dentro de uma mesma força. Vocês podem chamar essa força do nome que vocês preferirem. Dessa maneira, então, espiritualidade é amor, espiritualidade é união. E cultivar a espiritualidade, para que a gente possa de fato acessar esse elemento mais misterioso, nós vamos ter que ter uma harmonia nessa composição humana. E essa composição justamente, ela é física, ela é mental, ela é emocional, ela é energética. Nós vamos ter que cada vez mais gerar uma pureza em todos esses níveis. E como eu falei antes, é muito importante ter uma pureza física, com certeza. Mas se nós cuidamos do corpo e nós não estamos prestando atenção, nenhuma atenção na mente, no que ela fala, no que ela supõe, no que ela opina, se nós não estamos prestando atenção na vibração emocional, somente um cuidado físico vai resolver muito pouco. Espiritualidade envolve também essas vibrações, principalmente emocionais e mentais, porque são elas as que mais escondem ali esse mistério que a gente pode chamar de espírito, de eu sou, enfim, cada um pode chamar aí da forma que quiser. Então nós temos que ter uma pureza e uma ordem nesses elementos para que a gente possa entrar em contato, então, justamente com esse estado de consciência mais profundo, que aí, dessa maneira, a gente vai conseguir, de fato, verdadeiramente se conectar com todos os seres. Porque a matéria, seja a matéria física, a matéria mental, a matéria emocional, essas matérias, elas são reflexo do espírito. Elas são consequência do acesso ou do não acesso que nós já fizemos a esse patamar que nós podemos chamar de espírito. Dessa maneira, então, não há como pensar ou vibrar ou agir de forma espiritual sem amor. E como já falei antes, o amor, em primeiríssimo lugar, a esses elementos que compõem a nossa natureza humana, um amor e uma aceitação total em relação ao passado, a nossa natureza, o nosso temperamento. Todos esses elementos, então, a gente busca essa integração, essa coesão, e dessa maneira a gente vai conseguir também vibrar numa união com todos os seres e também numa união com o que está acontecendo também. Seja agradável, desagradável, seja porque atende os nossos desejos, seja porque não atende os nossos desejos. Essa aceitação também é fruto de uma alta espiritualidade interior. E também algo que é importantíssimo acrescentar. Quando falo de espiritualidade, é óbvio, é muito fácil a gente cair numa ideia de que se a gente maltratar o corpo, nós estamos vibrando numa espiritualidade. Porém, quando a gente coloca um foco demasiado no corpo físico, nós estamos, de uma certa maneira, ali vibrando um pouco no materialismo, porque uma das facetas do materialismo também é um apego demasiado ao corpo físico, que nós vamos ter que abandonar mais cedo ou mais tarde. Repito, não quer dizer que nós tenhamos que negligenciar o corpo, não é isso. Nós temos que atender às necessidades do corpo, mas principalmente às necessidades daquilo que nós podemos chamar de necessidades da alma, necessidades da vida interior. E muitas vezes a gente foge, a gente acaba trabalhando demais, fazendo coisas demais, comete todo tipo de excessos. Para quê? Para fugir justamente desse trabalho da alma que é muito exigente, porque ele dói, né? Fazer uma evolução interna dói. Qualquer processo de evolução gera dor, é natural, porque a expansão de consciência, ela envolve dor. Só que justamente isso é imprescindível para que a gente possa realmente vibrar na espiritualidade. E como tenho dito desde o início desse vídeo, nós temos que entrar em 2025 vibrando na espiritualidade, senão nós vamos sofrer. Nós não vamos realmente nos conectar com o ano de Júpiter, e Júpiter se conecta muito com essas ideias que estou colocando aqui. E também, quando a gente consegue fazer esses acessos internos, essa busca interior profunda, na medida que a gente vai também se dedicando aos demais,
colocando a nossa energia, que também não é a energia não é nossa, né? Simplesmente nós estamos canalizando uma energia temporária da natureza na experiência humana, e quanto mais a gente coloca isso, vamos colocar assim, a serviço de todos os seres que estão ao nosso redor, e são todos, desde os mais próximos até também pessoas que nós nunca vamos conhecer. Aqui mesmo, esse vídeo, provavelmente eu estou aqui me referindo a pessoas que estão assistindo a esse vídeo do outro lado, que talvez fisicamente nós não vamos nos encontrar nessa encarnação. Independentemente disso, nós estamos conectados. Então, quando a gente faz um trabalho, seja qual for, que realmente beneficia os seres que estão ao nosso redor e até mesmo beneficia pessoas que nós nunca vamos saber de fato de que nós estamos beneficiando com as nossas ações, isso também é uma expressão de espiritualidade. Quando a gente dedica os nossos esforços, como eu falei, para beneficiar os outros e coloca um pouco o nosso conforto de lado, as nossas vaidades de lado, aquele desejo muitas vezes de não correr riscos. Não, eu vou correr um risco, eu vou deixar de lado isso, esse medo de correr riscos. Isso é um patamar necessário também para vibrar na espiritualidade, porque espiritualidade é expansão e várias tradições falam da famosa expansão de consciência. Esse é um dos reflexos de espiritualidade. Quanto mais a gente expande a consciência, quanto mais coisas a gente vai integrando e não excluindo, quanto mais há essa expansão, mais isso é um reflexo dessa espiritualidade. Mas para isso nós podemos e devemos paulatinamente, pouco a pouco, aí, trabalhar esse esquecermos-nos de nós mesmos, esquecer um pouco do corpo, esquecer o que a nossa mente ali está opinando, esquecer um pouco do que o plano emocional, com as suas instabilidades emocionais, está dizendo. A gente vai esquecendo disso e vai conseguindo dessa maneira estados de consciência cada vez mais elevados, com ideias muito elevadas, ideais muito elevados, com sentimentos profundos e já falei várias vezes aqui, talvez do maior sentimento que nós seres humanos podemos acessar, que é o sentimento de amor, esse sentimento de unicidade, para além das nossas diferenças, para além da cor da pele, para além das condições sociais, financeiras, para além das crenças, não importa, estamos todos unidos, mesmo que, como eu falei já, a nossa mente não aceite isso. A nossa mente, ela não aceita. E justamente a raiz de todos os fanatismos que a gente possa conceber dentro da humanidade é quando a pessoa está ali identificada de forma demasiada com as opiniões do seu próprio campo mental. Para que a gente possa realmente vibrar nessa espiritualidade, também nós temos que prestar atenção a duas armadilhas muito fáceis da gente cair. Isso não sou eu que falo, também são as tradições antigas, muito conectadas com o esoterismo, com essa sabedoria atemporal de várias civilizações. As duas principais armadilhas que nós temos que cuidar: o egoísmo e também o orgulho. O egoísmo, que é de uma certa forma de acharmos que nós estamos separados, de buscarmos muitas vezes, né, elementos de fora que erroneamente a gente acha que isso vai muitas vezes substituir um caminho interno. Então, o egoísmo, que é uma grande armadilha, quando a gente se coloca no centro do universo e parece que tudo gira ao nosso redor. Essa é uma grande armadilha e uma das principais facetas, e é muito sutil essa faceta do egoísmo e que todos nós podemos cair e temos que prestar atenção, que é quando a gente fica pensando demais na nossa própria vida pessoal. Não estou dizendo que agora nós temos que nos esquecer completamente e só fazer pelos outros. Não, isso não é estratégico. Nós temos que sim pensar na vida pessoal, mas não de forma exagerada, porque isso é uma faceta do egoísmo. E uma outra armadilha que nós temos que cuidar muito também, para vibrar na espiritualidade e nos conectarmos com o ano de Júpiter que vem por aí, e que já está se apresentando já desde o início de 2025, a armadilha que é a armadilha do orgulho. O orgulho, muitas vezes, de não aceitarmos as coisas como estão acontecendo, um orgulho de não querer dar um braço a torcer, um orgulho, muitas vezes, de que tudo tem que ser do nosso jeito, conforme os nossos desejos, por que a vida, por que a natureza não atende o que eu quero? Bom,
Se não está atendendo, talvez porque não seja necessário. Se não está atendendo, talvez é porque nós não geramos os méritos ainda. Se não está atendendo, é porque talvez nós ainda não expandimos a consciência necessária para que isso pudesse chegar à nossa vida. Então aqui é mais uma mensagem que eu deixo para vocês. Não é tanto uma previsão, mas assim, é uma previsão no sentido de que, bom, se nós queremos entrar em 2025 vibrando nas energias de 2025, ano 9, ano de Júpiter, nós temos que colocar em prática tudo isso que eu apresentei aqui para vocês. É um desafio para mim, é um desafio para vocês, ou seja, é um desafio para quem está aí na busca da verdade, na busca da luz, na busca da expansão de consciência. E lembrando, como também já falei aqui nesses vídeos falando do ano de 2025, expansão, além da espiritualidade, são duas palavras-chave muito conectadas com a ideia de Júpiter. Como sempre, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se fez sentido para você. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um excelente ano para todos vocês e um fraterno abraço.